Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo aqui é o último vídeo da série falando sobre commits, conventional commits e semantic versioning, beleza? Hoje nós vamos falar aí como que a gente pode escrever uma mensagem de commit de uma maneira interessante, tá? E para isso eu vou utilizar aqui um post de um blog que eu acho muito interessante, que eu tenho seguido aí por um bom tempo e eu acho que ele consegue citar aí boa parte de tudo que é necessário, tá? O link para esse post vai estar aqui também na descrição, beleza? Lembrando que tudo que eu vou estar falando aqui, pessoal, não é uma bala de prata, não é uma regra que você deve seguir, mas sim um guia de como você pode melhorar aí a qualidade do seu trabalho. Isso é como eu gosto de trabalhar e hoje como a minha equipe também utiliza para fazer os commits, beleza? Então vamos lá para o nosso navegador web e esse daqui é o site que eu gostaria de mostrar para vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Basicamente, o Sebins aqui, esse rapaz, escreveu esse artigo e vocês podem ver que ele é um artigo até bem antigo, de 2014, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui, que senão vocês não vão ver que isso é 2014, mas aqui está, 2014. Só que esse artigo eu acho que ele é bem atual, beleza? Eu acho que isso daqui vale até hoje e até o momento, para mim, é o melhor artigo que eu já li sobre mensagens de Git, como você escrever ela da maneira correta. Então vamos seguir, pessoal. Aqui ele dá um exemplo até aqui, ó. Por exemplo, criou um loop e controle do tempo, habilitou o parseamento de arquivos de configurações, alguns bug fixes, algumas coisas, e até o momento que você vai estar fazendo seu commit e você vai começar a fazer assim, ó, mais código, aqui nós temos código, e aí você começa a apertar qualquer coisa, tá? Isso daí é um problema, porque se eu ver, por exemplo, esse código, eu não sei o que aconteceu aqui, eu vou ter que inspecionar o código para entender, tá? Então o que ele fala? É muito legal aqui. Ele fala o seguinte, ó, por que boas mensagens de commit importam, né? Se você olhar lá o log de qualquer repositório Git, você vai ver mensagens de commits que são mais ou menos uma bagunça, como por exemplo, esta daqui, né? Adicionando configuração, corrigindo breaking issues, modificando arquivos de pacote do Java, e aí você não consegue entender. E aí ele fala para você comparar, por exemplo, com este aqui, ó. Corrigir o Composite Property Sources Testes que estava falhando. Rework no Property Source que estava com algum problema. Corrigindo testes, atualizando tal coisa. Isso é uma mensagem muito mais simples quando você lê para você entender o que está acontecendo do que simplesmente um polishing, por exemplo, que é fazendo um polimento, tá? Então ele dá algumas coisas que são bem interessantes aqui, tá? Eu não vou passar pelo artigo todo, para quem quiser ler ele, vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar apenas das partes que eu acho bem interessantes, tá? Basicamente um resumão, tá? E aqui é o que eu queria mostrar para vocês. As 7 regras de uma grande mensagem de commit, tá? Separe o assunto do corpo com uma mensagem em branco. Limite a linha do assunto a 50 caracteres. Capitalize a linha do assunto. Não termine o assunto com um ponto. Use o modo imperativo. Pule na próxima linha com 72 caracteres. E use o corpo de texto para explicar o que, o porquê e o como, tá? Por exemplo, este exemplo aqui que ele deu, que é bem interessante, ó. Sumarize todas as mudanças em 50 caracteres ou menos. Uma explanação mais detalhada, se necessário, corte ela aos 72 caracteres ou mais. Em alguns contextos, a primeira linha é tratada como o sujeito do commit, ou seja, o objetivo do commit, tá? Aqui tem várias outras coisas, tá? Mas vamos para os exemplos, tá? Separe o assunto do corpo com uma linha em branco. Por quê? O subject, pessoal, é aquela nossa mensagem simples, aquele git commit "-m". Se vocês lembram aí do vídeo anterior, eu mostrei para vocês que a gente pulava umas linhas para a gente poder escrever o próximo texto, tá? Isso não é requerido, pessoal, mas faz com que seja tudo mais fácil, tá? Por exemplo, indo lá no nosso terminal, eu estou aqui no meu S3 module de novo, vou abrir aqui um git log para vocês verem, e foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu tenho aqui o meu subject, tá? Que ele corrige a tag tinha informada por variável, e ele tem aqui o body, que é o corpo das mudanças. Anteriormente, o time era fixo como o time DevOps e agora é fornecido através da variável time, tá? Então, dessa maneira que eu usei uma linha para pular, porque aí quem vai ler esse texto vai entender que aqui eu tenho qual é a mudança e aqui eu tenho a explicação da mudança. O que, por quê e como, tá bom? Voltando lá para o nosso navegador, ele fala basicamente sobre isso, tá? E aí ele fala até aqui que às vezes você não precisa, não tem nada mais para ser dito, como por exemplo, corrige um typo, né? O typo é um erro de digitação na introdução do guia do usuário. Você precisa explicar o que foi feito? Não, a própria mensagem de commit já diz isso, tá? É diferente de, por exemplo, você criar uma mensagem como uma mensagem de commit que não é interessante, como por exemplo, adiciona variável, tá?
Beleza, isso adiciona a variável, mas o que que essa variável faz? Então é interessante que a gente possa explicar isso para o usuário, tá bom? Vamos para a segunda regra aqui, que é limite a linha do objetivo a 50 caracteres, tá? Isso não é um limite, pessoal, tá? Eu posso escrever quantos eu quiser. Até na interface do GitHub, se você for fazer alguma coisa, se você passar dos 50 caracteres, ele fala isso, ó. Então, se você modificar um código na interface do GitHub e você cria um texto grande, ele até fala o seguinte, ó, dica, uma grande mensagem de commit são 50 caracteres ou menos. As informações extras devem ir na descrição, ou seja, na mensagem maior, não na short message, na long message, tá? E aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai cortar a linha nos 72 caracteres. Então aqui ele falou, ó, demonstrate a subject line that goes not too long and gets truncated by the GitHub UI, ou seja, demonstra uma linha do objetivo que é tão grande que vai ser cortada aqui pelo GitHub UI. E aqui a gente pode ver que ele corta, ou seja, a pessoa não consegue ler o que está acontecendo, ela tem que abrir para entender o que está acontecendo. Por isso que é uma boa você utilizar aí 50 caracteres, beleza? E ele até diz aqui, então tente sempre 50 caracteres, mas considere 72 o máximo, não vá além disso, né? E ele fala aqui, ó, capitalize o subject line, ou seja, coloque lá a descrição em maiúsculo. Como, por exemplo, ele dá aqui, ó, acelere a 88 milhas por hora, com A maiúsculo, ao invés de acelerar a 88 milhas por hora com minúsculo, tá? Isso é apenas uma convenção, tá, pessoal? Nada disso que eu tô falando vai fazer com que o seu código seja ruim, só vai fazer com que ele seja melhor legível pelas pessoas que vão estar aí trabalhando com ele, beleza? Ele fala até aqui, ó, não termine a linha com um ponto, tá? Por exemplo, não use aqui open the pod bay doors com ponto, coloque aqui direto, tá? Por quê? Porque o espaço é precioso. Quando você coloca um ponto, você pode passar daquela margem dos 50 caracteres. Então, coisas como pontuações dessa maneira, não faz sentido você colocar, porque você vai estar utilizando um caractere que vai passar aí do limite, beleza? Use o modo imperativo, né? Ele fala o seguinte, o modo imperativo quer dizer como falado ou escrito, como se fosse um comando, uma instrução. Por exemplo, limpe seu quarto, feche a porta, leve fora o lixo. Cada uma dessas regras que a gente está falando são escritas na maneira do imperativo, tá? Por exemplo, quebre o corpo do texto com 72 caracteres, beleza? Esse imperativo pode soar um pouco rude, mas ele fala até aqui que é porque nós não usamos, tá? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que ele fala uma mensagem normal utilizando com git merge, ele fala merge branch my feature, ou seja, mergear, ou seja, migrar a branch my feature. E quando a gente dá o revert, que é para reverter o código, ele fala reverter, adiciona alguma coisa x ou y. Tá? Então isso daí também é uma boa prática. E aqui ele fala a coisa mais importante para mim de todas. Uma mensagem própria de commit deve sempre poder completar a seguinte sentença. Se aplicado, este commit irá... E aqui a gente coloca o nosso subject. Tá? Por que isso, pessoal? Vamos lá no nosso terminal de novo, vamos dar uma olhada aqui no nosso commit. Se eu for aplicar essa regra aqui, ele vai ficar da seguinte maneira. Se aplicado, este commit irá corrige a tag team informada por uma variável. Ou seja, aqui tem algo estranho, né? Aqui o certo seria corrigir. E aí isso é um pouco estranho, por isso que às vezes no português é um pouco complicado. Se eu fosse fazer isso em inglês, seria da seguinte maneira, ó. Git commit -- amend, e eu trocaria a mensagem por esta aqui, ó. Feature corrects tag team set by variable, tá? Isso aqui diz o seguinte, corrige a tag team configurado pela variável. Só que adicionando aqui a nossa mensagem, vai ficar dessa maneira. Olha só, vou colocar aqui, isso não é uma coisa que a gente fazia o commit, mas if applied, this commit corrects tag set by variable. Ou seja, esse commit corrige a tag team set by variable. Ele diz ali que ele gosta de utilizar o modelo com will, beleza? Ou seja, ele irá corrigir. Will correct, por exemplo, tá? Eu prefiro utilizar só o correct. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem aqui o nosso git log, tá? A diferença desse commit aqui para esse commit é basicamente o fato de eu colocar uma variável. Só que entre um commit e o outro, a gente tem uma coisinha chamada diff, tá? E para isso eu vou voltar lá no nosso navegador para mostrar para vocês, tá? O diff é basicamente a diferença entre um commit e outro commit. Então, se nós abrirmos aqui, por exemplo, este commit, a gente vai ver aqui o diff dele, olha só. Esse daqui é o diff. Ele tira essas duas linhas e adiciona essas duas linhas, tá? Então ele faz essas alterações. Então eu gosto de tratar, isso é uma preferência minha, a frase da seguinte maneira. Vamos lá para o nosso VS Code de novo. Eu gosto de tratar a mensagem da seguinte maneira. Em vez de colocar que se o commit for aplicado, ele vai e o que ele vai fazer, eu prefiro colocar o seguinte. Quando aplicado,
este diff faz tal coisa. Ou seja, vamos lá no nosso git log, vou colocar aqui online, beleza? Só para ver uma linha só. Se aplicado este diff, corrige a tag team informada por uma variável. É por isso que eu escrevo dessa maneira. Mas, de novo, é uma preferência minha. O importante é que você faça isso de uma maneira que ele seja constante, tá? Por quê? Porque se a pessoa migrar esse código, o que irá acontecer é basicamente isso daqui, ó. Ele irá corrigir a tag informada por uma variável, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso navegador agora e ir aqui de novo no nosso texto, beleza? Então ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, da maneira que ele gosta de fazer é, se aplicado esse commit, irá refactorar o subsystem X para melhor legibilidade. Se aplicado esse commit, irá atualizar o getting started. Ou seja, tem várias coisas aqui. Eu recomendo vocês, inclusive, pessoal, que pratiquem fazer commits em inglês, tá bom? Por quê? Porque é mais universal. Infelizmente, o inglês é a linguagem universal, tá? Mesmo que a gente tenha outras línguas que são mais faladas, o inglês é a língua universal. Então, se você quiser contribuir, por exemplo, com projetos open source, você fazendo o commit em inglês vai ficar sendo aí de uma maneira melhor. E tem várias outras coisas aqui, como, por exemplo, a questão de você cortar aqui o texto nos 72 caracteres, tá bom? Falando que o Git nunca corta automaticamente. Então, quando você escreve, você precisa saber sobre a margem, tá? E esse é um exemplo porque a maioria dos IDEs, eles fazem dessa maneira, tá? E ele fala para usar o corpo do texto para explicar o que, por quê e como, tá? Então ele dá um exemplo aqui, por exemplo, do Bitcoin Core. Ele fala assim, ó, esse daqui é a mensagem de commit, simplify serializes exception handling, ou seja, vai simplificar a maneira com que os erros do serialize.h é gerenciado. Então ele fala o seguinte, ó, remove o estado e accept mask do arquivo tal das implementações e os métodos relacionados. Como isso foi incluído como failbit, etc, etc. Está explicando aqui o que. Como resultado, isso daqui nunca aconteceria como uma falha e pode ser modificado por EOF. O fail, o clean e as exceções nunca foram chamadas, então remove elas. Então isso daqui, qualquer um que ler essa mensagem vai entender o que está acontecendo. Ele não precisa saber do código, ele já vai entender o que está acontecendo e vai conseguir ter um overview de o que ele precisa fazer caso ele queira ir para esse código, tá bom? Como eu disse para vocês, o histórico do Git é para sempre. Então, se você pegar aqui esse código do GitHub e migrar para o Bitbucket, esse dado também vai estar lá, porque isso não está preso no nosso Git server, isso está preso lá ao nosso Git, tá? Como nós vimos aqui no nosso terminal, se a gente der um git log, a gente vai ver todas as mudanças desde a primeira vez que a gente comitou esse código. Então aqui nós temos esses dados, tá? Um outro exemplo que eu posso mostrar para vocês é um repositório que eu estava trabalhando há um tempo atrás, num estudo que eu chamei de books-py API, tá? Se eu vier aqui nos commits, vocês vão ver que eu tento sempre ser bem direto no que está acontecendo, ó. Fix typo, outputs ALB into Terraform apply, update mermaid.js graph, adiciona procedimento para popular a base de dados e aumenta o tamanho máximo do auto-scaling group. Então, quando a pessoa abrir aqui, ele vai ver o que está acontecendo, tá? Isso daqui é muito interessante. Eu não tenho dado muita mensagem aqui porque é muito direto e é um repositório que apenas eu estou trabalhando, mas é uma boa prática que você coloque todos os dados, né? Então aqui a gente consegue ver os GIFs e fica muito simples da pessoa saber o que aconteceu, porque eu estou falando exatamente o que está acontecendo. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, adicionar uma variável, ou, por exemplo, aqui, adiciona arquivos de infra para o Docker Ignore. Então, se eu vier aqui, eu sei o que está acontecendo. Eu estou adicionando um arquivo de infra. Isso daqui ajuda muito com que outra pessoa que vai pegar aí o repositório trabalhe melhor nele, tá? Como eu não tenho nada versionado aqui, na verdade, a primeira versão desse código ela foi gerada aqui como 1.0 e eu coloquei aqui todos os passos que foram feitos. Eu não tenho nenhuma nova versão, mas a partir de agora, isso aqui é um estudo que eu estou fazendo com Fast API e Python. A partir de agora, toda release que eu for fazer, eu vou fazer um commit dessa maneira. Por quê? Para a pessoa saber que a partir dessa versão 1.1.0, que vai ser a próxima versão, por exemplo, por conta de alguma feature, eu quero implementar, por exemplo, autenticação com JWT Token. E aí eu vou subir a versão aqui para 1.1.0, porque vai ter uma feature nova. Então, a gente vai utilizar aí esse tipo de nomenclatura. Se vocês quiserem dar uma olhada, é bem interessante esse repositório. Eu fiz apenas um estudo aqui sobre a Fast API, e aqui eu mostro como que a gente faz para subir ele em EC2 e ECS com o passo a passo, beleza? Tudo bem descritinho, é apenas um estudo meu que eu estava precisando dar uma estudada. Então, é muito bom que a gente siga todas essas dicas, tá? Vamos ver se tem mais algumas aqui. Ele fala até alguma coisa aqui para você aprender a amar a linha de comando, deixa o IDE para trás, ou seja, se você souber fazer isso na linha de comando, não importa, qualquer computador que eles vão te dar vai resolver o problema, tá? E aí ele fala para ler esse livro do ProGit, tá? Que é um livro
gratuito, beleza? Você pode clicar aqui, eu vou deixar o link aí para vocês também, é basicamente o link aqui da documentação do Git. Ele realmente é muito bom. Git é uma coisa que eu gosto muito, mas eu também tenho falhado muito, eu preciso focar um pouco mais nisso, beleza? Então, eu acho que também é interessante para vocês verem, tá? E existe ele em português também. Se vocês virem aqui, ó, do lado esquerdo, vai ter aqui em algum lugar uma tradução parcial, será? Português do Brasil. Então, eu vou deixar esse link aqui do Português do Brasil para vocês. Ele tem aqui algumas traduções, tá? Tem algumas coisas que não estão traduzidas, mas o livro é gratuito. Explica como trabalhar no Git, tá? E para terminar aqui, pessoal, voltando no nosso terminal, só para dar um exemplo, vou fazer um commit qualquer aqui só para vocês verem. Caso eu trabalhe, por exemplo, com VS Code, vamos supor que eu coloquei aqui, vou colocar aqui, por exemplo, a versão 1.4.0, tá? Só para ter um exemplo. Dentro do VS Code eu tenho a funcionalidade de Source Control. Então aqui eu posso adicionar isso, tá? Então adicionei o arquivo para o commit. Se eu der um git status aqui, é a mesma coisa que eu tivesse dado um git add ponto. E aqui na mensagem, olha só, eu posso colocar o seguinte, ó, feature, aumenta a versão para 1.4.0, tá? É só uma mensagem aleatória. E o que eu posso fazer aqui é dar 2 enters. Então aqui eu posso colocar do subject, onde eu explico, vou dar um enter, tudo que está acontecendo com o meu código, tá? Lembre-se, o que, por quê e como, tá bom? Vou deixar aqui, e aí se eu clico aqui no commit, é a mesma coisa que eu tivesse dado os comandos aqui no terminal. Eu prefiro dar os comandos no terminal porque eu acostumo com isso. Se eu der um git log aqui, vocês vão ver que tudo que eu escrevi está aqui agora. Ó. Aumenta a versão para 1.4.0, colocar o texto. Nossa, o texto ficou com S, olha só que legal, hein? Vamos corrigir aí. Git commit, -- amend. Meu Deus. O texto, agora tá certo. Colocar o texto do subject onde eu explico tudo o que está acontecendo com o meu código, beleza? Então, eu consigo fazer aqui também dentro do source control, beleza? Eu não vou fazer isso porque eu não vou enviar esse código porque não faz sentido, beleza? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, beleza, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado, tirando os erros de português aí que sempre acontecem, né? Por isso que às vezes é melhor escrever em inglês, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos vemos numa próxima e valeu!